Bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você irá fazer neste novo dia que está começando. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação e antes mesmo de olhar para as notícias ou para os desafios que podem surgir, eu quero convidar você a separar estes próximos minutos para buscar a presença de Deus. Porque não existe maneira melhor de começar o dia do que entregando o coração nas mãos daquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Talvez você tenha acordado hoje carregando algumas preocupações. Talvez existam situações que estejam tirando sua tranquilidade. Talvez você esteja enfrentando desafios na família, no trabalho, na saúde ou em alguma área específica da sua vida. Mas a palavra de Deus que vamos meditar nesta manhã traz uma mensagem poderosa para todos aqueles que estão precisando de coragem, confiança e direção. No Salmo 27, versículo 1, está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que palavra poderosa! Davi não disse que não existiam problemas, ele não disse que nunca enfrentaria dificuldades, ele não disse que sua vida seria livre de desafios. O que ele declarou foi algo muito maior. Ele afirmou que Deus era sua luz, Deus era sua salvação, Deus era sua fortaleza. Quando Deus ocupa esse lugar em nossa vida, o medo perde a força. Nesta manhã, eu não sei exatamente qual batalha você está enfrentando. Talvez exista uma situação que pareça impossível de resolver. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez você esteja preocupado com algo que acontecerá hoje. Mas Deus está dizendo ao seu coração: não tenha medo. O medo paralisa, o medo enfraquece. Medo faz as pessoas desistirem antes mesmo de tentar, mas a fé produz coragem. A fé produz esperança. A fé faz você continuar, caminhando mesmo quando ainda não consegue enxergar o resultado. E é exatamente isso que Deus deseja fazer em sua vida nesta manhã. Talvez você tenha acordado sem forças, talvez tenha passado por uma noite difícil, talvez esteja cansado emocionalmente, mas o Senhor está renovando você agora através desta oração. Porque a sua força não vem apenas das suas capacidades. Sua força vem do Deus que nunca falha. Sua força vem daquele que sustenta o universo com sua palavra. Sua força vem daquele que continua realizando milagres. Sua força vem daquele que continua abrindo caminhos onde não existe caminho. Por isso, antes de começar este dia, respire profundamente e lembre-se: você não está sozinho, Deus está com você. Ele estará ao seu lado quando você sair de casa, Ele estará ao seu lado durante o trabalho, Ele estará ao seu lado nas decisões que precisar tomar, Ele estará ao seu lado nos desafios que surgirem, Ele estará ao seu lado nos momentos bons e também nos momentos difíceis. E quando Deus está conosco, não precisamos viver dominados pelo medo. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé. Obrigado pelo presente da vida. Obrigado por mais um amanhecer. Obrigado porque o Senhor permitiu que abríssemos os olhos e contemplássemos mais um dia. Recebemos este novo dia como uma oportunidade dada pelo Senhor. Uma oportunidade para viver. Uma oportunidade para aprender. Uma oportunidade para crescer. Uma oportunidade para testemunhar a Tua bondade. Pai, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que está pesando em nosso coração. Entregamos nossas preocupações, entregamos nossos medos, entregamos nossas inseguranças, entregamos nossas dúvidas, entregamos nossos desafios. Que nada seja maior do que a nossa confiança em Ti. Que nada ocupe o lugar que pertence ao Senhor dentro do nosso coração. Nesta manhã, nós declaramos pela fé que o Senhor é a nossa luz. Ilumina nossos caminhos. Mostra a direção correta. Afasta toda confusão. Afasta toda armadilha. Afasta toda decisão errada. Conduz nossos passos segundo a Tua vontade. Senhor, também declaramos que o Senhor é a nossa salvação. Não depositamos nossa confiança apenas em recursos humanos. Não confiamos apenas em nossas próprias forças. Nossa confiança está em Ti. Nossa esperança está em Ti.
nossa segurança, está em Ti. E por isso podemos começar este dia com paz, Pai. Visita agora cada pessoa que está participando desta oração. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada trabalhador, abençoa cada mãe, abençoa cada pai, abençoa cada jovem, abençoa cada idoso. Que a Tua presença seja sentida de maneira especial neste momento. Que o Teu Espírito Santo fortaleça aqueles que estão cansados, que console aqueles que estão sofrendo, que encoraje aqueles que estão desanimados, que renove aqueles que estão sem forças. Nesta manhã nós escolhemos confiar, escolhemos acreditar, escolhemos caminhar pela fé e declaramos que este será um dia guardado, protegido e abençoado pelas mãos do Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza da nossa vida e por isso não teremos medo. Amém. Muitas vezes nós lemos o Salmo 27 e pensamos apenas na frase: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Mas existe uma profundidade ainda maior nessa declaração. Davi não estava falando de uma vida perfeita, ele estava falando de uma vida sustentada por Deus. Isso muda tudo, porque uma vida perfeita não existe. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos momentos de incerteza, todos nós enfrentamos situações que nos fazem questionar o que acontecerá amanhã. Mas quando Deus se torna a nossa luz, passamos a enxergar as circunstâncias de uma maneira diferente. Imagine alguém caminhando em uma estrada escura durante a madrugada. Sem luz, qualquer obstáculo parece assustador. Qualquer sombra parece uma ameaça. Qualquer ruído provoca medo. Mas quando uma luz se acende, aquilo que antes causava pânico perde sua força. É exatamente isso que Deus faz. Ele ilumina caminhos que antes pareciam impossíveis. Ele mostra saídas que não conseguíamos enxergar. Ele revela oportunidades escondidas. Ele nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos. Talvez exista uma área da sua vida que esteja envolta em escuridão neste momento. Talvez você não saiba como resolver um problema financeiro. Talvez esteja enfrentando dificuldades no casamento. Talvez esteja preocupado com um filho. Talvez esteja esperando uma resposta médica. Talvez esteja lutando contra pensamentos negativos que insistem em voltar. Mas o Senhor continua sendo luz. E onde a luz de Deus entra, a escuridão não consegue permanecer. Por isso, nesta manhã, não permita que o medo determine como será o seu dia. Não permita que as preocupações ditem seus pensamentos. Não permita que a ansiedade controle suas emoções. Permita que a palavra de Deus ocupe esse espaço. Permita que a presença de Deus governe seu coração. Porque a verdade é que aquilo que alimentamos cresce dentro de nós. Se alimentamos o medo cresce. Se alimentamos a preocupação cresce. Mas quando alimentamos a fé cresce. Quando alimentamos a esperança cresce. Quando alimentamos a confiança em Deus, nossa alma encontra estabilidade. Davi sabia disso. Por isso ele não focava apenas nos gigantes que surgiam diante dele. Ele focava no Deus que era maior do que todos os gigantes. Quando enfrentou Golias, não foi sua força física que trouxe a vitória, foi sua confiança no Senhor. Quando enfrentou perseguições, não foi a ausência de problemas que o sustentou, foi a presença de Deus. E essa mesma presença continua disponível para você nesta manhã. O mesmo Deus que esteve com Davi está com você agora. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado continua abrindo caminhos hoje. O mesmo Deus que realizou milagres continua realizando milagres. Nada mudou em relação ao poder do Senhor. Às vezes mudam as circunstâncias, mudam os desafios, mudam as pessoas, mas Deus permanece o mesmo. Ele continua fiel, Ele continua poderoso, Ele continua cuidando dos seus filhos. Pai amado, nesta manhã nós agradecemos porque não caminhamos sozinhos. Obrigado porque a Tua presença nos acompanha. Obrigado porque a Tua mão nos sustenta. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida.
Existem batalhas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Existem lágrimas escondidas, mas o Senhor vê. Existem preocupações silenciosas, mas o Senhor vê. Existem orações feitas em segredo, mas o Senhor ouve. E por isso, podemos confiar. Pai, ilumina nossos caminhos neste dia. Onde houver dúvida, traz direção. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver tristeza, traz alegria. Onde houver desânimo, traz renovação. Onde houver ansiedade, derrama a tua paz. Que nenhuma circunstância seja maior do que a nossa fé. Que nenhuma notícia seja maior do que a nossa confiança no Senhor. Que nenhum desafio seja maior do que o Deus que servimos. Senhor, ajuda-nos a lembrar durante todo este dia que não estamos sozinhos. Quando surgirem dificuldades, lembra-nos da tua presença. Quando surgirem obstáculos, lembra-nos da tua fidelidade. Quando surgirem preocupações, lembra-nos das tuas promessas. Que a tua palavra permaneça viva em nossa mente. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer pensamento negativo. Que a tua verdade seja mais forte do que qualquer mentira do inimigo. Pai, fortalece especialmente aqueles que acordaram sem esperança, aqueles que estão enfrentando batalhas emocionais, aqueles que estão cansados de lutar, aqueles que já pensaram em desistir. Que nesta manhã eles sintam um novo ânimo vindo do céu, que sintam uma nova força, que sintam uma nova esperança, que sintam a certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece demorar. O Senhor continua agindo. O Senhor continua preparando o melhor. O Senhor continua cuidando dos seus filhos. E por isso, nós declaramos com fé: não teremos medo. Não seremos vencidos pela ansiedade. Não seremos dominados pela preocupação, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. E com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar este dia com confiança, coragem e esperança. Amém. Existem momentos na vida em que o medo tenta se disfarçar de prudência. Ele não chega anunciando que quer nos paralisar. Ele chega através de pensamentos aparentemente razoáveis. Ele diz: e se der errado? Ele pergunta: e se você não conseguir? Ele sussurra: e se ninguém ajudar? Aos poucos, sem percebermos, começamos a enxergar os desafios maiores do que realmente são e a esquecer o tamanho do Deus que está ao nosso lado. Foi exatamente por isso que Davi fez aquela declaração tão poderosa no Salmo 27. Ele sabia que o medo tenta ocupar o lugar da fé. Ele sabia que as circunstâncias podem parecer assustadoras. Ele sabia que existem dias em que tudo parece difícil, mas também sabia que a presença de Deus muda completamente qualquer situação. Quando Davi disse: de quem terei medo? Ele não estava confiando em sua própria força. Ele estava confiando no Senhor. Essa é uma diferença importante, porque quando confiamos apenas em nós mesmos, sempre encontraremos motivos para ter medo. Nossas forças têm limites. Nossa inteligência tem limites. Nossos recursos têm limites. Mas Deus não possui limites. O Deus que abriu o mar para Moisés não possui limites. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó não possui limites. O Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel não possui limites. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos não possui limites. E esse mesmo Deus está cuidando da sua vida neste exato momento. Talvez você esteja preocupado com algo que acontecerá hoje. Talvez exista uma reunião importante. Talvez exista uma resposta que você espera receber. Talvez exista uma situação familiar delicada. Talvez exista uma luta financeira. Talvez exista uma enfermidade que está consumindo suas forças. Mas Deus já está à sua frente. Antes mesmo de você enfrentar qualquer desafio deste dia, o Senhor já conhece cada detalhe. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe quais portas irão se abrir. Ele sabe quais obstáculos surgirão. Ele sabe quais livramentos serão necessários. E porque Ele sabe de tudo isso, você pode caminhar em paz. Uma das maiores armadilhas da ansiedade é tentar viver problemas que ainda nem aconteceram. A mente começa a criar cenários.
Começa a imaginar derrotas. Começa a antecipar sofrimentos. Começa a alimentar preocupações que talvez jamais se tornem realidade. Mas Jesus nos ensinou algo precioso. Ele nos ensinou a confiar no cuidado diário de Deus. O Pai cuida das aves. O Pai cuida dos lírios do campo. O Pai sustenta toda a criação. E se Ele cuida de tudo isso, quanto mais cuidará de você. Você é precioso para Deus. Sua vida tem valor. Sua história tem propósito. Sua existência não é um acaso. O Senhor conhece seu nome, conhece suas lágrimas, conhece suas orações, conhece seus sonhos, conhece suas feridas, conhece suas lutas. E mesmo conhecendo tudo isso, continua amando você com um amor perfeito. Pai amado, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com confiança. Sabemos que existem situações que não conseguimos controlar. Sabemos que existem desafios que parecem maiores do que nossas forças. Mas também sabemos que nada é maior do que o Teu poder. Por isso entregamos diante de Ti cada preocupação que estamos carregando. Entregamos os medos que tentam roubar nossa paz. Entregamos as dúvidas que tentam enfraquecer nossa fé. Entregamos as inseguranças que tentam nos impedir de avançar. Senhor, toma o controle de tudo. Toma o controle dos nossos pensamentos. Toma o controle das nossas emoções. Toma o controle das nossas decisões. Toma o controle dos nossos caminhos. Que possamos caminhar guiados pela Tua presença. Que possamos ouvir a Tua voz acima de qualquer outra voz. Que possamos enxergar as circunstâncias através da fé e não através do medo. Pai, fortalece aqueles que estão enfrentando batalhas difíceis. Fortalece aqueles que acordaram desanimados. Fortalece aqueles que estão cansados emocionalmente. Fortalece aqueles que sentem que suas forças estão chegando ao limite. Renova cada coração, renova cada mente, renova cada esperança. Que esta manhã seja marcada por um novo começo. Que esta manhã seja marcada por uma nova confiança. Que esta manhã seja marcada por uma nova experiência com a Tua presença. Senhor, ajuda-nos a lembrar durante todo o dia que a Tua luz continua brilhando. Mesmo quando surgirem dificuldades, mesmo quando surgirem notícias inesperadas, mesmo quando surgirem obstáculos, que nunca esqueçamos que o Senhor continua sendo nossa luz e nossa salvação. Que nunca esqueçamos que o Senhor continua sendo nossa fortaleza. Que nunca esqueçamos que o Senhor continua lutando por nós. Nós declaramos pela fé que este será um dia de proteção, um dia de livramento, um dia de direção, um dia de oportunidades, um dia de crescimento espiritual, um dia de bênçãos preparadas pelo Senhor. E se algum medo tentar surgir ao longo do caminho, nós responderemos com as palavras do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Porque nossa confiança não está nas circunstâncias. Nossa confiança está em Deus. E aquele que confia no Senhor jamais caminha sozinho. Amém. Ao longo desta manhã, enquanto você continua ouvindo esta oração, eu quero lembrar você de uma verdade que muitas vezes esquecemos quando enfrentamos dificuldades. Deus não prometeu que nunca haveria batalhas, mas prometeu que jamais nos abandonaria em meio a elas. Essa promessa muda tudo, porque a nossa segurança não está na ausência de problemas. Nossa segurança está na presença de Deus. É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil ter paz quando não existem desafios. É fácil acreditar quando as portas estão abertas. Mas a verdadeira fé aparece quando continuamos confiando mesmo sem enxergar todas as respostas. Davi entendia isso profundamente. Por isso o Salmo 27 não é apenas um salmo sobre coragem. É um salmo sobre confiança. É um salmo sobre permanecer firme mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Em determinado momento, Davi declara que ainda teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que declaração poderosa! Ele reconhece que houve momentos difíceis, momentos de pressão, momentos de sofrimento, momentos em que suas forças pareciam insuficientes, mas algo o manteve de pé, a certeza de que Deus ainda estava trabalhando. Talvez essa seja exatamente a palavra que você precisava ouvir nesta manhã. Deus ainda está trabalhando. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que não esteja entendendo,
Mesmo que tudo pareça parado, Deus continua trabalhando. Existe uma bênção sendo preparada. Existe uma resposta sendo construída. Existe uma porta sendo alinhada. Existe um caminho sendo aberto. Existe um livramento acontecendo. Existe um propósito sendo cumprido. O Senhor nunca para de agir. Às vezes, nós pensamos que Deus está em silêncio porque nos abandonou. Mas muitas vezes, Ele está em silêncio porque está preparando algo maior do que conseguimos imaginar. Quando uma semente é plantada, durante muito tempo nada aparece na superfície. Quem observa de fora pode pensar que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe um processo invisível. As raízes estão crescendo, a estrutura está sendo formada, a vida está se desenvolvendo. E quando chega o momento certo, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Assim também acontece em nossa vida espiritual. Existem processos que Deus realiza longe dos nossos olhos. Existem respostas que estão sendo preparadas. Existem caminhos que estão sendo organizados. Existem portas que ainda não se abriram porque Deus está preparando o momento correto. Por isso, não desanime. Não abandone sua fé. Não permita que a demora destrua sua esperança. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Continue caminhando. Porque Deus honra aqueles que permanecem firmes. Pai amado, nesta manhã nós entregamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que precisam de direção. O Senhor conhece nossos sonhos. O Senhor conhece nossos projetos. O Senhor conhece nossos desafios. O Senhor conhece nossas limitações. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, pedimos que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as portas que não vêm de Ti. Mostra-nos o caminho correto. Protege-nos de decisões precipitadas. Protege-nos de enganos. Protege-nos de armadilhas. Protege-nos de tudo aquilo que tenta nos afastar do Teu propósito. Senhor, aumenta nossa fé. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando os resultados parecem demorados. Ajuda-nos a descansar em Tuas promessas. Que nossos olhos estejam mais focados no Teu poder do que nos problemas. Que nossos pensamentos estejam mais focados na Tua fidelidade do que nas dificuldades. Que nosso coração esteja mais focado na Tua presença do que nas circunstâncias. Pai, derrama coragem sobre cada pessoa que participa desta oração. Coragem para enfrentar este dia. Coragem para enfrentar desafios. Coragem para tomar decisões importantes. Coragem para continuar avançando. Coragem para não desistir. Que todo espírito de medo seja quebrado em nome de Jesus. Que toda insegurança seja removida. Que toda palavra negativa lançada contra esta vida perca sua força. Declaramos que os filhos de Deus caminham pela fé e não pelo medo. Declaramos que os filhos de Deus são guiados pela esperança e não pela ansiedade. Declaramos que os filhos de Deus possuem uma fonte inesgotável de força na presença do Senhor. Nesta manhã, Senhor, visita cada casa representada nesta oração. Que a Tua presença encha os lares. Que haja paz onde existe conflito. Que haja reconciliação onde existe divisão. Que haja amor onde existe frieza. Que haja esperança onde existe desânimo. Que haja fé onde existe dúvida. Que haja luz onde existe escuridão. E que todos aqueles que ouvirem esta oração possam sentir claramente que o Senhor continua perto, que o Senhor continua cuidando, que o Senhor continua protegendo, que o Senhor continua guiando, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. E enquanto essa verdade permanecer viva dentro do nosso coração, nenhuma circunstância será capaz de apagar a esperança que encontramos em Ti. Amém. Agora eu quero direcionar nossa oração para uma das áreas mais importantes da nossa vida, nossa família. Porque quando Deus fortalece uma família, Ele fortalece gerações. Quando Deus visita um lar, algo começa a mudar. Quando a presença do Senhor ocupa o centro da casa, a paz encontra espaço para permanecer. Talvez você esteja ouvindo esta oração sozinho neste momento, mas seu coração está pensando em alguém que ama. Talvez esteja pensando em seus filhos.
Talvez esteja pensando em seus pais. Talvez esteja pensando em seu esposo ou sua esposa. Talvez exista um familiar que está passando por uma luta difícil e você gostaria de poder fazer algo para ajudá-lo. Nesta manhã, saiba que a oração é uma das maiores demonstrações de amor que podemos oferecer. Existem portas que nossos esforços não conseguem abrir. Existem corações que nossas palavras não conseguem transformar. Existem situações que nossas mãos não conseguem resolver. Mas Deus pode alcançar lugares onde nós não conseguimos chegar. Deus pode tocar corações que parecem endurecidos. Deus pode restaurar relacionamentos. Deus pode trazer paz onde existe conflito. Deus pode trazer cura onde existe dor. Deus pode trazer esperança onde existe desânimo. Por isso, neste momento, apresente sua família ao Senhor. Talvez existam conflitos dentro da sua casa. Talvez existam palavras que feriram. Talvez existam mágoas que ainda não foram curadas. Talvez existam preocupações constantes com alguém que você ama. Talvez exista um filho distante dos caminhos de Deus. Talvez exista uma pessoa enfrentando enfermidades. Talvez exista alguém carregando uma luta emocional em silêncio. Mas nada disso é maior do que o poder do Senhor. Muitas vezes olhamos para determinadas situações e pensamos que elas nunca irão mudar. Mas Deus é especialista em transformar histórias. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele transforma derrotas em vitórias. Ele transforma desertos em lugares de crescimento. Ele transforma corações. Ele transforma famílias. Ele transforma vidas. Por isso, não perca a esperança. Não deixe de orar. Não deixe de acreditar. Não deixe de confiar. Aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti cada família representada nesta oração. O Senhor conhece cada casa, conhece cada necessidade, conhece cada batalha, conhece cada preocupação. Não existe nenhum detalhe escondido dos Teus olhos. Por isso pedimos que a Tua presença visite agora cada lar, que a Tua paz reine dentro das casas, que o Teu amor seja sentido entre os familiares, que toda divisão seja vencida, que toda falta de perdão seja curada, que toda raiz de amargura seja arrancada, que todo conflito encontre solução através da Tua graça. Senhor, abençoa os casamentos, fortalece os relacionamentos, ensina os casais a caminharem em amor, respeito e compreensão. Que nenhuma estratégia do inimigo encontre espaço para destruir aquilo que o Senhor uniu. Derrama sabedoria sobre os esposos. Derrama sabedoria sobre as esposas. Que a Tua presença seja o fundamento de cada família. Pai, nós também apresentamos os filhos diante de Ti. Guarda cada criança. Guarda cada adolescente. Guarda cada jovem. Protege seus caminhos. Protege suas amizades. Protege suas decisões. Protege seus sonhos. Que eles cresçam debaixo da Tua proteção e da Tua direção. Que nunca se afastem da verdade. Que nunca se afastem da Tua presença. Mesmo aqueles que hoje estão distantes, nós os colocamos diante do Senhor, porque acreditamos que nenhuma oração feita com fé é em vão. Senhor, visita também nossos pais. Abençoa aqueles que ainda os têm por perto. Fortalece aqueles que estão enfrentando enfermidades. Conforta aqueles que carregam preocupações. Derrama saúde, paz e proteção sobre suas vidas. Pai, nós intercedemos por cada familiar que está enfrentando uma batalha difícil. Talvez uma luta financeira, talvez uma enfermidade, talvez uma crise emocional, talvez uma dificuldade espiritual, talvez uma situação aparentemente impossível. Mas nós cremos que o Senhor continua sendo o Deus dos milagres, o Deus das causas impossíveis, o Deus que abre caminhos, o Deus que restaura,
o Deus que transforma. Por isso entregamos tudo em tuas mãos. Senhor, guarda nossos lares durante este dia. Livra nossas famílias de acidentes. Livra nossas famílias da violência. Livra nossas famílias de todo o mal. Livra nossas famílias de toda a armadilha. Que teus anjos estejam ao redor daqueles que amamos. Que tua mão poderosa os acompanhe. Que tua proteção os sustente. Que tua graça os fortaleça. Nesta manhã, declaramos pela fé que nossas famílias pertencem ao Senhor. Declaramos que nossos lares pertencem ao Senhor. Declaramos que nossa casa será um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de oração, um lugar da presença de Deus. Porque quando o Senhor habita em um lar, existe esperança para qualquer situação. Quando o Senhor habita em uma família, existe força para superar qualquer batalha. Quando o Senhor habita em uma casa, existe luz suficiente para vencer qualquer escuridão. E nós cremos que a tua presença continuará caminhando conosco e com aqueles que amamos durante todo este dia. Amém. Enquanto nos aproximamos do final desta oração da manhã, eu quero falar sobre uma área da vida que toca praticamente todas as pessoas que estão ouvindo agora: o futuro. Porque muitas vezes não é o passado que nos preocupa, não é o presente, é o amanhã. São as perguntas que ainda não possuem resposta. São os caminhos que ainda não conseguimos enxergar. São as situações que parecem incertas. São os desafios que ainda nem chegaram, mas que já estão ocupando espaço dentro da nossa mente. Talvez você esteja preocupado com seu trabalho. Talvez esteja preocupado com suas finanças. Talvez esteja preocupado com uma decisão importante que precisará tomar. Talvez esteja preocupado com sua saúde. Talvez esteja preocupado com alguém que ama. Talvez exista algo que você não consegue parar de pensar. Mas nesta manhã, Deus está convidando você a confiar, não apenas quando tudo faz sentido, não apenas quando as respostas aparecem, mas confiar mesmo quando o caminho ainda está sendo construído. Uma das maiores provas de fé não é celebrar depois da vitória, é continuar confiando antes dela chegar, é continuar acreditando quando os resultados ainda não apareceram. É continuar caminhando quando não existe certeza humana. É continuar olhando para Deus quando tudo ao redor tenta chamar sua atenção para os problemas. Foi exatamente isso que Davi fez inúmeras vezes. Ele enfrentou gigantes, enfrentou perseguições, enfrentou injustiças, enfrentou traições, enfrentou momentos extremamente difíceis, mas continuou confiando. E não porque era mais forte que as outras pessoas, mas porque aprendeu a depender de Deus. Essa é uma lição poderosa para nós, porque muitas vezes tentamos carregar sozinhos pesos que Deus nunca pediu que carregássemos. Tentamos controlar situações que não estão sob nosso controle. Tentamos resolver tudo imediatamente e acabamos nos desgastando emocionalmente. Mas Deus está dizendo nesta manhã: entregue para mim. Entregue seus planos, entregue suas preocupações, entregue seus sonhos, entregue seus medos, entregue aquilo que você não consegue resolver, porque aquilo que está fora do seu controle nunca esteve fora do controle de Deus. O Senhor continua governando todas as coisas. Ele continua abrindo portas. Ele continua fechando caminhos que não são bons para nós. Ele continua protegendo. Ele continua guiando. Ele continua preparando oportunidades. Ele continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Muitas vezes não enxergamos isso porque estamos focados apenas naquilo que falta. Mas Deus está agindo, neste exato momento, mesmo sem percebermos. Pai amado, nesta manhã nós entregamos diante de Ti nossos sonhos e projetos. O Senhor conhece aquilo que carregamos dentro do coração, conhece nossos objetivos, conhece nossos planos, conhece nossos desejos, conhece nossas preocupações, e por isso colocamos tudo diante do Teu altar. Que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas, que os Teus planos sejam maiores do que os nossos planos, que os Teus caminhos sejam maiores do que os nossos caminhos. Senhor, abre as portas que vêm de Ti e fecha as portas que podem nos afastar do Teu propósito. Guia nossos passos,
direciona nossas decisões, protege-nos de escolhas precipitadas, protege-nos de caminhos errados, protege-nos de enganos, que possamos ouvir claramente a Tua voz. Pai, nós também apresentamos diante de Ti nossa vida profissional. Abençoa o trabalho de cada pessoa que participa desta oração. Concede sabedoria para lidar com responsabilidades. Concede favor diante das pessoas. Concede oportunidades. Concede crescimento. Concede direção. Que ninguém fique sem experimentar o Teu cuidado. Senhor, visita aqueles que estão procurando emprego. Abre portas. Cria oportunidades. Surpreende aqueles que já estavam perdendo a esperança. Mostra que o Senhor continua sendo o Deus da provisão. Pai, nós também colocamos diante de Ti nossas finanças. O Senhor conhece cada necessidade, conhece cada desafio, conhece cada preocupação. Ajuda-nos a administrar com sabedoria aquilo que recebemos. Ajuda-nos a viver com equilíbrio. Ajuda-nos a viver com gratidão. E derrama Tua provisão sobre nossos lares. Que nunca falte o necessário. Que nunca falte a Tua graça. Que nunca falte a Tua presença. Senhor, fortalece nossa confiança, porque sabemos que o futuro pertence a Ti. Sabemos que o amanhã está em Tuas mãos. Sabemos que nenhuma circunstância pode frustrar os Teus planos. Por isso escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos acreditar, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem possuir todas as respostas. Nós confiamos em Ti e declaramos pela fé que este dia será guiado pela Tua mão poderosa, que este dia será marcado por livramentos, por oportunidades, por proteção, por direção, por paz, por crescimento espiritual, por experiências com a Tua presença, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza da nossa vida, e aquele que confia no Senhor nunca caminha sozinho. Amém. Ao chegarmos ao final desta oração da manhã, eu quero convidar você a permanecer por mais alguns instantes na presença de Deus. Não tenha pressa para sair deste momento. Não permita que as preocupações do dia ocupem imediatamente o espaço que Deus acabou de preencher dentro do seu coração. Respire profundamente. Lembre-se daquilo que ouvimos nesta manhã. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa não é apenas uma frase bonita. Essa é uma verdade poderosa para ser carregada durante todo o dia. Porque os desafios podem aparecer, as notícias podem chegar, os imprevistos podem acontecer, mas a palavra de Deus permanece. E se o Senhor é a sua luz, você não precisa caminhar na escuridão. Se o Senhor é a sua salvação, você não precisa viver dominado pelo medo. Se o Senhor é a fortaleza da sua vida, você não precisa enfrentar suas batalhas sozinho. Talvez daqui a algumas horas você enfrente algo que ainda nem imagina. Talvez surja uma situação inesperada. Talvez alguém diga palavras que tentem desanimar você. Talvez apareçam obstáculos no caminho. Mas eu quero que você se lembre deste momento. Lembre-se desta oração. Lembre-se da presença de Deus que está envolvendo sua vida agora. Lembre-se de que você pertence ao Senhor. Lembre-se de que Deus está cuidando de você. Lembre-se de que nenhuma circunstância é maior do que o poder de Deus. Quantas vezes o Senhor já sustentou você? Quantas vezes Ele já abriu portas? Quantas vezes Ele já trouxe livramentos? Quantas vezes Ele já respondeu orações? Quantas vezes Ele já renovou suas forças quando você acreditava que não conseguiria continuar? O mesmo Deus continua ao seu lado. Ele não mudou. Sua fidelidade não mudou. Seu amor não mudou. Seu poder não mudou. Sua graça não mudou. Por isso, entre neste novo dia com confiança. Entre neste novo dia com esperança. Entre neste novo dia
sabendo que Deus já está à sua frente. Pai amado, obrigado por este momento de oração. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra nos fortaleceu. Obrigado porque a Tua presença renovou nossas forças. Obrigado porque não estamos sozinhos. Obrigado porque podemos começar este dia confiando em Ti. Pai, entregamos completamente este dia em Tuas mãos. Entregamos nossos passos, entregamos nossas decisões, entregamos nossos compromissos, entregamos nosso trabalho, entregamos nossa família, entregamos nossos sonhos, entregamos nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela Tua vontade. Vai à nossa frente, Senhor. Prepara os caminhos. Abre as portas certas. Fecha as portas erradas. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de acidentes. Livra-nos de armadilhas. Livra-nos de tudo aquilo que tenta nos afastar dos Teus propósitos. Que o Teu favor nos acompanhe. Que a Tua sabedoria nos guie. Que a Tua paz permaneça em nosso coração. Pai, nesta manhã nós declaramos pela fé: eu não terei medo, porque Deus está comigo. Eu não caminharei sozinho, porque Deus está comigo. Eu não serei vencido pelas circunstâncias, porque Deus está comigo. Eu não serei dominado pela ansiedade, porque Deus está comigo. Eu não perderei a esperança, porque Deus está comigo. Eu não desistirei, porque Deus está comigo. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é aquele que sustenta cada passo da minha jornada. Por isso escolho confiar. Escolho acreditar. Escolho caminhar pela fé. Escolho descansar nas promessas de Deus. Pai, abençoa cada pessoa que participou desta oração. Abençoa cada casa. Abençoa cada família. Abençoa cada trabalhador. Abençoa cada coração que buscou a Tua presença nesta manhã. Que este seja um dia de proteção. Que este seja um dia de paz. Que este seja um dia de direção. Que este seja um dia de oportunidades. Que este seja um dia de crescimento espiritual. Que este seja um dia marcado pela Tua presença. E quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer que a Tua mão esteve conosco em cada momento. Nós Te agradecemos. Nós Te adoramos. Nós confiamos em Ti. E oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu esta palavra em seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E compartilhe também seu pedido de oração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Tenha um dia de paz, coragem e fé, porque o Senhor está com você.